A origem da degradação da igreja. Nós vamos ver no fim da Bíblia, o último livro da Bíblia, o livro do Apocalipse, onde João recebe uma revelação, e nos capítulos 2 e 3, parte dessa revelação é direcionada às 7 igrejas na Ásia. Aí nós entramos em um âmbito teológico, ou num campo teológico, onde algumas pessoas vão dizer que a profecia já aconteceu, outros vão dizer que ainda não aconteceu, outros vão dizer que parte já aconteceu. Mas eu sou da moda antiga, que Apocalipse é um livro de revelação que ainda vai acontecer, e Deus usa figuras de linguagem, né? Figuras, para mostrar a João situações que vão acontecer com a igreja. E no capítulo 2 de Apocalipse, nós vamos ver as cartas, né? A igreja de Éfeso e a igreja de Esmirna. Eu não quero fazer aqui, irmãos, um estudo exegético de versículo por versículo. A minha intenção é que nós aprendamos com a história da igreja para não cair nos mesmos erros e nas armadilhas de Satanás. Ou seja, nós precisamos nos prevenir contra o mistério da iniquidade, a fim de avançar na edificação da igreja até torná-la gloriosa, pronta para Cristo vir e buscar ela, e para as bodas do Cordeiro, que aí acontecerá após o rapto dessa igreja. Então, o que nós vamos ver, nós vamos falar, é uma séria advertência em relação à situação da igreja em Éfeso e a origem da degradação da igreja. Aqui nós vamos descobrir por que o Senhor enviou as cartas, né, aos anjos das igrejas, e quem são esses anjos. Além disso, veremos a importância de fazer tudo com amor. Porque a perda, né, do primeiro amor é que traz a origem da degradação da igreja. Então, o livro do Apocalipse, irmãos, é um livro de revelação. Eu sei que tem muitas pessoas que têm receio de ler Apocalipse, de estudar Apocalipse, mas o livro do Apocalipse, ou de Apocalipse, é um livro de revelação. Logo no início, no versículo 1, no capítulo 1, versículo 1, nós vamos ler o seguinte: revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos. Veja que aqui era só João, mas aqui nós já vemos o plural, para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. E pelo seu anjo as enviou e as notificou a João, seu servo. Então aqui, irmãos, no versículo 1 de Apocalipse, nós já vemos algo que talvez a gente leu isso daqui e nunca prestou atenção. Por quê? Porque Apocalipse é um livro tão... não é que ele seja difícil de entender, ele é um livro fácil de entender. Mas por que existe uma guerra para as pessoas não lerem o Apocalipse e não se interessarem pelo Apocalipse? Porque o Apocalipse começa no início falando revelação de Jesus Cristo. Ou seja, o Apocalipse é a revelação de Jesus Cristo. E quando Jesus Cristo se revela, ele se revela para quê? Para mostrar aos servos de Deus
as coisas que brevemente devem acontecer. E enviou e notificou a João, seu servo. Então, observe aqui algo. Na igreja, nós não deveríamos nos preocupar com títulos ou posições. Por quê? Não. Porque a revelação que Deus está dando aqui não é para pastor, não é para bispo, não é para reverendo. Deus quer revelar Jesus Cristo para os seus servos. E servo é aquele que obedece a palavra de Deus, é aquele que obedece a Deus. Então, nós não deveríamos, irmãos, em hipótese alguma, nos preocupar com títulos ou posições. Mas nós deveríamos e devemos nos preocupar em sermos servos. Servos do quê? Que recebem a palavra profética. A palavra profética é a palavra que sai da boca de Deus. Então, nós precisamos ser servos que recebem essa palavra profética e, ao receber essa palavra profética, nós precisamos distribuir essa palavra fielmente. Então, Cristo quer se revelar, Deus revela Cristo aos seus servos e as coisas que brevemente vão acontecer. Então, nós não precisamos nos preocupar com títulos, e sim em ser servos que recebem a palavra profética e distribuem essa palavra profética fielmente. Esses servos, irmãos, o que acontece com esses servos? Eles ouvem, leem, guardam, praticam e transmitem a palavra para as pessoas fiéis e idôneas, a fim de que elas também transmitam exatamente como receberam, sem acrescentar as suas próprias opiniões. Abra comigo 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 2. Olha só, vamos ler o 1 e o 2 para a gente entender bem. Tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. E o que de mim, entre muitas testemunhas, ouviste, confia-o a homens fiéis, que sejam idôneos para também ensinarem os outros. Então, Paulo está escrevendo aqui para Timóteo o seguinte: aquilo que você ouviu de mim, você transmita exatamente da forma que você ouviu de mim. Para homens fiéis, que também façam a mesma coisa, que transmitam, sem acrescentar suas próprias opiniões. Por quê? Se os receptores e condutores da palavra, que veem a revelação de Jesus Cristo, estiverem funcionando bem, a igreja brilhará como um candelabro de ouro, como está escrito lá em Apocalipse. O apóstolo João atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus quanto a tudo que viu. A palavra que João atestou é a palavra da revelação de Jesus Cristo. E o testemunho de Jesus Cristo é o candelabro, a igreja. Então, olha só. O versículo 3 de João capítulo 1 mostra o tipo de servo que Deus deseja usar nesses últimos tempos. Deus deseja usar alguns ou servos que tenham algumas características. E no versículo 3, vamos voltar lá em Apocalipse capítulo 1, versículo 3, diz assim: aqui está a característica ou o tipo do servo que Deus deseja usar nesses últimos dias. Bem-aventurado, e isso aqui, irmão, tem que queimar dentro de nós. Aquele que lê, os que ouvem as palavras dessa profecia
guardam as coisas nelas que estão escritas, porque o tempo está próximo. Então o Senhor, Deus, ele precisa de servos que recebam e transmitam a palavra da revelação nos tempos finais. São os servos fiéis que fazem com que a igreja brilhe, mesmo na escuridão da noite. E qual foi a visão que João viu? O que João viu? João, ele estava no Espírito quando recebeu uma grandiosa visão da parte do Senhor. Observe o que João escreveu. Achei-me em espírito no dia do Senhor, e ouvi por detrás de mim grande voz como de trombeta, dizendo: o que vês, escreve em livro e manda às 7 igrejas. Apocalipse 1, do 10 ao 13, tá? Voltei-me para ver quem falava comigo. E voltado, vi 7 candeeiros de ouro. E no meio dos 7 candeeiros de ouro, um semelhante ao Filho do Homem, com veste talares e cingido à altura do peito, com uma cinta de ouro. Agora observe aqui, irmãos. João viu o Senhor vestido como um sacerdote. Observe. Mas ao invés de estar cingido à altura da cintura, como os sacerdotes estavam, como é normal os sacerdotes, o Senhor estava cingido na altura do peito. João vê Jesus vestido como sacerdote, só que ao invés de estar cingido na cintura, ele está cingindo no peito. O peito simboliza amor. Então João vê e viu o cuidado amoroso do Senhor para com as igrejas nos tempos finais. Então, esse capítulo 2, né, ou o início já deu, porque nós estamos no capítulo 1, nós veremos, e a gente vê, quando a gente lê, o cuidado do Senhor para conosco por meio da palavra de amor. Além disso, João viu que na era do Apocalipse, nos tempos finais, o Senhor Jesus é também aquele que julga. Versículo 14 e 15 diz assim: e a sua cabeça e cabelos eram brancos, como lã branca, como a neve, e os seus olhos como chama de fogo, e os seus pés semelhantes a latão reluzente, como se tivessem sido refinados numa fornalha, e a sua voz como a voz de muitas águas. Observe aqui, irmãos. Os pés do Senhor foram polidos como bronze e refinados como numa fornalha. Essas características indicam juízo ou julgamento. O juízo do Senhor, então o que nós aprendemos? Que o juízo do Senhor visa limpar todas as impurezas da igreja. Esse maravilhoso sumo sacerdote que João vê Jesus vestido como sumo sacerdote, por um lado cuida com amor, mas por outro lado ele julga e limpa tudo que não vem de Deus. Toda impureza que há em nós deve ser queimada. E que Deus, com sua infinita misericórdia, abra os nossos olhos para que nós possamos enxergar aquilo que ainda precisa ser limpo em nós. Aquilo que ainda precisa ser limpo em nosso viver, pois nós estamos na era final, irmãos. No versículo 16, conforme João, né, ou de acordo com a visão de João, o Senhor tinha na mão direita 7 estrelas. E da boca saía uma espada afiada de 2 gumes. O seu rosto brilhava como o sol na sua força.
Entenda algo. O Senhor Jesus tem pressa de limpar a igreja. Essa espada que sai da boca é a palavra. Por meio da palavra, ele tira toda a mácula e velhice da igreja para apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa. Ah, pastor, eu não creio nisso. Então tá bom. Vamos lá em Efésios, capítulo 5, versículo 26. Está falando da igreja. Como que ele vai limpar a igreja? Ele quer santificar, para santificar, purificando com a lavagem da água, pela palavra. Para quê? Para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Irmão, entenda isso pelo amor de Jesus Cristo. Nós estamos vivendo os últimos tempos. E Cristo, ele quer limpar a igreja. Ele quer tirar toda a impureza da igreja. E como que ele vai fazer isso? Ele vai fazer isso através da palavra. Através da palavra que sai da boca de Deus, ele tira toda a mácula e velhice da igreja. Para que ele quer fazer isso? Para apresentar a si mesmo uma igreja gloriosa. Irmãos, muitas vezes, ou a maioria das vezes, pode ser que esse processo de limpeza seja doloroso. Porém, se a palavra tocar em seu coração, ou se você conseguir, né, de alguma forma, ouvir e ter contato com essa palavra verdadeira, não fuja. Por quê? Porque é o Senhor, com o seu amor, falando com você. Então, o melhor a fazer é ter serenidade, tranquilidade, para ver o que ele está mostrando. Porque certamente ele vai lidar com algumas impurezas que nós temos. E esse é o sumo sacerdote que João viu, que anda no meio dos candelabros de ouro. Ou seja, ele anda no meio das igrejas, limpando as igrejas, através da palavra, para apresentar a si mesmo uma igreja gloriosa. Por isso que eu sempre digo e sempre vou dizer que Deus não faz nada nessa terra que não seja através de Cristo ou através da palavra. Continuando com a visão de João. No versículo 19, ele diz assim: escreve, pois, as coisas que viste, e as que são, e as que hão de acontecer depois dessa. Essa expressão, as que são, refere-se às 7 cartas enviadas às 7 igrejas. Pois essas coisas aconteceram e ainda estão acontecendo com a igreja. Não foi concluído. Aconteceu lá, mas ainda estão acontecendo com a igreja. Não foi concluído, não foi fechado. Ok? No versículo 20, nós lemos o seguinte: quanto ao mistério das 7 estrelas que viste na minha mão direita e os 7 candeeiros de ouro, as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 candeeiros são as 7 igrejas. Então, os 7 candeeiros, ou 7 candelabros, representam as igrejas. E as 7 estrelas representam os anjos da igreja. A função da igreja como candelabro de ouro é brilhar com o fogo de Deus. O Senhor disse que nós somos a luz do mundo. E como tais, nós devemos iluminar todos que estão ao nosso redor. O brilho das lâmpadas do candelabro nos torna o testemunho de Jesus. Embora o Senhor Jesus não esteja fisicamente entre nós,
as pessoas podem vê-lo por meio do candelabro de ouro, isso é, da igreja. Então, vamos observar aqui a igreja de Éfeso. Nos capítulos 2 e 3 do livro de Apocalipse, nós vemos que o Senhor enviou carta às 7 igrejas da Ásia. E aí nós precisamos começar a entender algumas coisas. Na Bíblia, o número 7 representa a completude. Portanto, as 7 igrejas representam a história da igreja como um todo. Ele envia carta às 7 igrejas. O número 7 na Bíblia representa completude. Então, as 7 igrejas representam a história da igreja como um todo. Tanto a parte que já se cumpriu, como a parte profética que ainda vai se cumprir. Então, essas cartas descrevem a real situação das igrejas da Ásia na época em que foram escritas. No livro A História da Igreja, de Andrew Miller, diz o seguinte: sem dúvida, essas 7 igrejas existiram de fato, nas 7 cidades mencionadas e nas condições descritas aqui. Isto tem de ser levado em consideração ao estudarmos o caráter profético dessas mensagens. Mas fica igualmente claro que aquele que conhece o fim desde o início intencionou que tais cartas tivessem tanto a aplicação histórica quanto um significado profético. Elas foram selecionadas entre muitas, dispostas e descritas para prenunciarem o que estava por vir. Limitar a aplicação da mensagem apenas às 7 igrejas literais da Ásia, portanto, seria desfigurar o Apocalipse e perder a bênção prometida. Porque está escrito: bem-aventurado aquele que lê, que ouve a palavra dessa profecia. O livro de Apocalipse por inteiro tem característica de um livro profético e simbólico. Isso Andrew Miller escreveu no seu livro. Aí, com respeito à igreja de Éfeso, ele escreve o seguinte: em Éfeso, o Senhor detecta a raiz da decadência. E qual que é a raiz da decadência? Qual que é a raiz da degradação da igreja? Deixaste o teu primeiro amor. Aqui iniciou a degradação da igreja. A decadência da igreja. Deixaste o teu primeiro amor. E ela é ameaçada, irmãos, com a retirada, com a remoção do candelabro, a menos que haja um arrependimento. Então, a situação da igreja em Éfeso mostra-nos a situação da igreja na segunda metade do 1º século. No começo da carta, o Senhor destacou coisas positivas sobre essa igreja. No entanto, ele também foi rigoroso, pois sabia que ali estava a fonte, a origem da degradação. Então, nós precisamos olhar para essa carta a fim de entender o que o Senhor quer falar conosco. Conforme eu mencionei, anteriormente, no início da live, eu não tenho a intenção de fazer um estudo sistemático, versículo por versículo. A minha intenção aqui é que o Senhor fale conosco por meio dessas lives e que Ele venha limpar as nossas impurezas para que a gente possa para que nós possamos nos preparar para a vinda dele. Amém? E a gente precisa pedir isso em oração, irmão. Pedir o quê? Que o Senhor nos limpe e remova toda a impureza de nós.
fazendo-nos pessoas puras de coração, com consciência boa e fé sem fingimento. Outra coisa que nós precisamos levar em consideração é que todas as cartas, as 7, elas foram direcionadas ao anjo da igreja. Agora observe, isso daqui é muito sério, irmão. É Tito capítulo 1, versículo 5. Diz assim: por esta causa te deixei em Creta, para que pusesses em boa ordem as coisas que ainda restam, e de cidade em cidade estabelecesses presbíteros como já te mandei. Quando Paulo levantava uma igreja, ele logo estabelecia presbíteros ou bispos para cuidar dela. Presbíteros ou bispos para cuidar dela. Quando Paulo pregou o evangelho na Pisídia, que fica na Galácia, passou por Antioquia e foi para Icônio, Listra e Derbe, na volta, ele designou presbíteros em cada igreja. Então, observe. Isso confirma que a função dos líderes, Paulo estabeleceu líderes em cada cidade e em cada igreja. E esses são responsáveis pelo rebanho de Deus ali naquela localidade. Só que Deus não envia as cartas para os presbíteros e para os bispos, e sim aos anjos da igreja. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que os presbíteros e os bispos, ou os líderes dessas 7 igrejas, já estavam desvirtuando a palavra de Deus. Então, a palavra no grego anjos é ângelos, que significa mensageiro. Então Deus levanta um mensageiro em cada igreja, e isso é muito, muito importante a gente entender isso daqui, irmãos. Porque mais uma vez mostra que nesses últimos tempos o Senhor não se importa com cargos, posições. Ao invés de ele dizer ao pastor, à liderança, aos bispos, aos supervisores, ele fala ao mensageiro, ao anjo. E por que o mensageiro? Porque, presta atenção, irmão, aqui nesse contexto, eram esses mensageiros que estavam lutando para manter a igreja brilhando. Ou seja, eram eles que estavam sendo fiéis, sendo receptores e transmissores da palavra da revelação do Senhor. Então, tinha presbítero, tinha liderança, tinha pastor, só que Deus ele precisou achar mensageiros que recebessem a palavra e transmitissem a palavra como Deus queria que transmitissem. Na era do Apocalipse, e aqui eu vou encerrar, irmãos, Deus está procurando pessoas, verdadeiros servos, que leiam essa palavra e façam a igreja brilhar. Que Deus nos ache como esses servos dispostos a fazer a igreja brilhar. Amém?